Hoje a minha ideia é uma ideia, né? Deixo aqui uma ideia direcionada, ah, às polícias militares de todo o Brasil. E é uma ideia. E caso essa ideia não faça jus aos procedimentos e as, e as e os direcionamentos das polícias militares, elas automaticamente podem, caso elas tenham caso essa ideia chegue a elas não fazendo jus aos seus procedimentos, ao seu direcionamento, às suas ideias, é simplesmente a polícia militar descartar essa ideia. Mas, em meu entendimento, essa ideia ela pode fazer parte ela aprimorando ela poderá fazer parte aí do rol de ferramentas, do rol de instrumentos, do rol das metodologias das polícias militares ou de alguma polícia militar, nas abordagens policiais, né? Eu acho que poderá obter algum êxito. Eu não gosto da palavra doutrina, né? Mas né, na verdade nem é doutrina, né? A polícia militar usa a palavra a polícia militar, as forças militares, né, usam a palavra adestramento. Caso elas compreendam que essa palavra ainda faça sentido, elas podem agregar essa ideia após, após, após ela passar por uma, por uma, um filtro metodológico e posteriormente ser implantada. E a ideia que eu dou à polícia militar, ela tem, tem causa, ou tem motivação no vídeo que ocorreu no Brasil aí, quando um policial militar, um sargento da polícia militar mata uma menina de menor de idade, de 16 anos, com um tiro que, que, que se concluiu, ao que parece, acidental. E o nome desse procedimento que eu nomeio, né? No nome desse procedimento que eu atribuo é a cura pela fala, né? Na verdade, a ideia vem da cura pela fala. Se diz aí, até onde vai meu conhecimento, que a psicanálise, por exemplo, é a cura pela fala. Então, tendo uma, tendo uma, até acho que eu faço aqui acho que talvez seja satisfatório aqui que eu faço uma digressão em relação a outra, a outra, a outra, a outras situações. Por exemplo, eu até tenho uma ideia de fazer aí um no meu canal, vídeos, né? Vídeos aí, ou como se diz, criar conteúdos em relação a filmes ou filmes ou documentários que representam operações militares. E eu saliento aí que eu não tenho vínculo algum com o Estado, né, ou com as forças militares, as forças de segurança, mas se trata de ideias, né? Ideias, elas podem surgir de qualquer lado, de qualquer viés, e segundo a metodologia científica, elas serão e estão submetidas a, a várias determinantes que ou as validarão ou as invalidarão, ou apenas as negarão. Isso é quem trabalha aí, quem permeia, quem faz parte, entende isso é completamente normal. Então, eu tenho uma ideia, né, de, por exemplo, de pegar alguns vídeos que aparecem em algumas situações e fazer
uma análise, né? Uma espécie de análise e determinar, longe de querer dizer o que deveria ser, mas expor fatos que poderiam, de, como se trata de uma espécie de engenharia de obra pronta, a posteriori, dizer talvez o que poderia, o que não poderia ser feito. Só que o que eu pensei, esses vídeos não seriam abertos, porque em algumas situações não faz sentido aí, por exemplo, em situações de guerra, né? De guerra, por exemplo, você tendo como, como, como exemplo a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os aliados, quando os aliados combatiam os soldados do eixo. Então, se pegasse pessoas, eles colocavam sua própria vida em risco, por vontade, muitas vezes por vontade própria, para defender, por exemplo, a liberdade contra a tirania, contra o genocídio, contra a opressão racial, por exemplo, e pegar um vídeo, colocar ali, seja no YouTube, seja em uma TV aberta, em qualquer outro plano, criticando ou demonstrando uma certa, uma certa, ou até mesmo o simples fato de querer criar conteúdo e com isso obter seguidores, obter até mesmo retorno financeiro. Acho que isso não me parece correto. Então, isso eu provavelmente eu faria em vídeos privados, né? E, e, e com público bem seletivo. Tudo bem, esse é um ponto. Um outro ponto, por exemplo, que agora eu acho que faz sentido, esses tempos eu vi um próprio, não sei se é um short ou um vídeo no YouTube, que apareciam uma tropa, não sei, Polícia Militar de qual estado, se era Polícia Militar do Rio de Janeiro, se era Polícia Militar de São Paulo, comemorando a data com canções de militares e os soldados em vibração com canções, soldados da Polícia Militar. Mais uma vez, não lembro se era de São Paulo, se era de Rio de Janeiro, que tem seja de São Paulo, e os soldados fazendo um conjunto, né, uma tropa, e os soldados comemorando, pulando e dançando, marchando, por exemplo, em, em, não posso falar aqui uma marcha estática, né, mas eles estavam postados no lugar fazendo uma marcha, uma espécie de comemoração, pulando, vibrando e gritando, comemorando o, as, o, o, o que a Polícia Militar fez no próprio Carandiru. E aqui minha análise não se refere ao que a Polícia Militar fez no Carandiru. Não posso aqui, nunca estudei a história a fundo, então não se trata aqui de dizer se a Polícia Militar fez certo ou fez errado. Agora, é óbvio que uma Polícia Militar ela entra dentro de um presídio naquelas condições, não pode não imagina-se outras consequências, né? Agora, o fato da tropa comemorando aquilo como vibração, como um feito heróico, como um feito heróico na minha visão, aquilo, aquela situação, e mais uma vez aqui não é minha visão querer ser os donos da verdade, mas é a visão de um cidadão. E mais uma vez, caso haja discordância, haja divergência, simplesmente a pessoa não desconsidera e não há problema nenhum, refuta, faça uma refutação, faça uma argumentação contraditória, não seria demérito em algum para mim. Então, por exemplo, essa tropa vibrando, né, cantando aquele hino, aquela canção de guerra que seja, referente aos feitos da Polícia Militar, não sei se foi da Rota de São Paulo, a Polícia Militar, naquele procedimento da Polícia Militar, tudo bem. Aquilo é um fato. O fato de haver uma canção, é possível que haja uma canção, não há problema. Agora, o fato de uma tropa há muitos anos, pessoas que nem participaram comemorando aquilo como um feito heróico e um feito militar, me parece que não
não encontro tanto sentido. Por quê? Porque aquilo ali é um feito militar, aquilo ali não se pode comparar, tudo bem, a polícia militar, a sua função é combater a criminalidade, mas militarmente, se pegar, por exemplo, pessoas que, que se dizem que, eu não sei se houve alguma baixa da PM, me parece que não houve, no baixa da Polícia Militar, parece que não houve nem confronto, tudo bem, isso cabe a, mas de qualquer forma, não vejo como possa aquele feito, por exemplo, que se pode se encaixar numa espécie de extermínio, e mais uma vez, não é uma crítica ao procedimento da Polícia Militar. Na minha visão, eu penso que caso eu estivesse em uma condição similar, eu não teria outra atitude a não ser a mesma dos policiais militares, né? O que vai se fazer? Você é policial militar, você entra num presídio, olhar presos em situações precárias e além de muitas outras circunstâncias, o que você vai fazer? Um preso vem em sua direção, o que você vai fazer? O que você faria? Agora, há controvérsias, tudo bem, não é a ideia aqui, mas de qualquer maneira, militarmente não pode se encaixar em um feito militar, né? E a polícia militar desse vídeo que aparece aí na internet, que veicula, talvez nem seja verdadeiro, vibra, né? Tudo bem, isso na minha visão, aquilo não, mais que mérito, não, mais uma vez, não a atitude na época da Polícia Militar na ação para a resolução daquele fato, daquela rebelião. Mas, posteriormente, uma tropa vibrando com esse feito, sendo que militarmente não. Quem que é? Qual estudioso, por exemplo, da, da ciência, das ciências militares ou da arte militar, como você queira falar, acreditará mérito a um fato como o que aconteceu, um mérito militar, estratégico, aquele feito não há, né? É impossível. Contra pessoas desarmadas. Você entra armado contra pessoas desarmadas e você, independentemente da situação, você extermina, você mata, né? Não há mérito militar, não há honra militar alguma nisso, né? Estrategicamente ou de forma científica. Não há honra alguma. E muito menos mérito, né? Quer dizer, o mérito nesse caso, eu dividiria o mérito, né, na questão da aplicação da medida contra a insurgência e o mérito científico, né, da ação, dessa ação específica. Não há. Então, tudo bem. E, dito isso, eu volto ao caso que eu me refiro, né, que é a cura pela fala. Por que cura pela fala? Porque é onde o analista, né, no caso da psicanálise, o analista ele deixa o, a, 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 eu gosto muito de uma, de uma, de uma ideia de Michel Foucault, e eu mesmo uso essa para comigo. Se, por exemplo, uma pessoa que pretende ou de forma espontânea se constrói uma interação, essa pessoa, se ela não, não permite ou não tolera que a interação tenha esse da minha parte, porque eu espero, na verdade eu não permito, eu espero que a pessoa, a minha contraparte, o meu interlocutor, ele haja dessa maneira, que é a parrésia, que Michel Foucault, na verdade eu tirei dele, né, de um livro que me lembro, não é falta do nome, que é a parrésia, que significa fala franca. Então, a cura pela fala, você também tem
essa variável, né, que é a livre conversação do analisado, e pressupõe-se também a fala franca desse. E se não se pressupõe, eu também entendo na minha, na minha elasticidade da questão da fala, da cura pela fala, eu atribuo a ela também a livre, a livre expressão, a fala livre, e também a fala franca, que significa, que vem de Foucault, que ele fala que a parrésia é uma palavra grega. Então, por exemplo, naquele vídeo, você observa, assim, claro, que esse procedimento, que a polícia, que no meu entendimento aí, os, os comandantes, os estrategistas e os criadores de procedimentos da polícia militar, eles lapidarão essa ideia, eles aprimorarão essa ideia de forma metodológica, e não que ela predominará, e será mais um procedimento no rol dos procedimentos das polícias militares, que o agente público, no caso o policial militar, ele poderá empregar em acordo com a sua avaliação da situação, empregá-la ou não, empregá-la empregar esse procedimento ou empregar o procedimento A, B, ou C ou D. Isso cabe a. Aí, daí eu também não posso falar, né, do padrão do procedimento militar, porque eu desconheço, mas cabe a compreensão daquele agente público, daquele policial militar. Ele empregará essa ideia ou não. Mas, por exemplo, naquele caso ali, triste, né? Aquele, um caso triste, né? E nesse caso eu falo triste, nem me refiro ao policial militar, mas a menina de 16 anos, e depois é o fato do irmão dela fazer aquela, ter aquela, que é compreensível, né? Muito compreensível. E tudo bem, o que se vê ali, né? Cura pela fala. Se percebe que os policiais, eles estão em superioridade numérica. O policial que abordava, que foi o sargento que cometeu o acidente, e no caso um crime, até parece que ele foi preso, e ele, até porque ele cometeu ali uma espécie um crime, né, uma espécie de agressão, né, física desnecessária, que culminou com um acidente. Por exemplo, o rapaz falava, então parece que aquela guarnição da polícia militar, aquele grupamento estava em superioridade numérica. É o que tudo indica. E também parece que era o contra aquelas pessoas, aquele rapaz e aquela menina, que até então não oferecia. Agora, claro que se entende, imagina a polícia militar em São Paulo, tarde da noite, patrulhando, uma cidade perigosa, claro que tem que haver toda a, a cautela e a segurança. Agora, o fato tem origem de uma má conduta do policial militar. Daí entra-se em outras situações, né? De questões de abordagem, que a polícia precisa ficar, que me parece que a polícia não é claro, né? Porque se fosse claro, não, não ocorreriam problemas dessa magnitude. Por exemplo, não é necessário que a polícia militar precisa impor, veja-se bem, precisa sobressair-se para que as pessoas compreendam que a polícia militar representa o Estado e é uma autoridade do Estado para impor a lei, de forma que qualquer assovio de um de um submetido, eu diria, né? Aqui, no caso, aquelas pessoas, né, das pessoas que são submetidas ao procedimento das polícias militares, qualquer assovio, qualquer, qualquer rusga, qualquer ruído sonoro, nesse caso, qualquer fala de um submetido, de um cidadão que está sobre inspeção, sobre está sobre julgo do procedimento das polícias militares, qualquer assovio, qualquer ruído, qualquer trejeito,
um agente público, como o caso do sargento, precise perder a linha, precise se sobressair, seja tomado por uma, uma dose cavalar de adrenalina ao ponto de precisar, ao ponto de extrapolar os limites. Não, tendo como exemplo aquele caso, mais uma vez, e é esse o objetivo, que mal, por exemplo, vamos supor que ali a autoridade, por exemplo, não sei se eu falaria que um ego muito frágil, por exemplo, dos agentes, com todo respeito, dos agentes das polícias militares, que, que é uma ofensa tremenda ouvir, por exemplo, até mesmo xingamentos, sendo que agora também preciso fazer um adendo, um parênteses em relação às câmeras, né? É impossível alguém entender que as câmeras hoje elas não são de fato imprescindíveis, né? As câmeras nos uniformes das polícias militares, isso eu acho, isso aí é inquestionável. Tudo bem. Então, é uma ofensa tão grande, sendo que tendo, por exemplo, hoje uma câmera, esse ato de desacato que a polícia militar pode, dos procedimentos, pode, das autoridades podem ser considerados, será futuramente percebido pela lei ou abrangido pela lei, sendo que o próprio ato, por exemplo, vamos ao contrário, tudo bem, um agente da polícia, um cidadão desacata um agente da polícia militar, esse agente da polícia militar toma uma atitude imediata, não há, não há, sendo que deve existir todo o procedimento legal da justiça, de todo o aspecto judiciário. Então, de qualquer maneira, a própria polícia militar não implantou essa mesma sistemática ao sargento. Não, o sargento foi escutado, o sargento foi, até mesmo aparece ali o superior do sargento, ou pegando seu depoimento, ou conversando. Se essa sistemática que a própria polícia militar aplica, ela não respeita para si. Por quê? Porque se é preciso uma tomada de tomar uma medida simultaneamente ou automaticamente, ao mesma forma, os colegas desses policiais militares, respeitando a hierarquia, deveriam ter prendido o policial no mesmo momento. Não, o policial teve todo o direito de defesa, terá, né? Tem, acredito eu, que ele não não atribuiu aquelas próprias pessoas, né? Por exemplo, aconteceu esses tempos um caso da ponte também. Um policial joga um rapaz da ponte e seus colegas acham normal, sendo que dentro do rigor militar, o que me parece é que aquele policial automaticamente deveria ser detido na hora, como, como flagrante, um flagrante delito. Isso parece que é consumado. Tudo bem. Então, a cura pela fala, qual mal teria o policial de forma ataraxia, que eu dizia aqui? Agora eu falo ataraxia, é outro procedimento que eu tomo para mim, né? Que é a ataraxia, significa imperturbabilidade, né? Do seu estado de consciência, do seu estado sensorial, do seu estado emocional. Isso eu tirei de Epicuro, né? O Epicuro, que ele toma, né, uma ideia contra ele, contra as circunstâncias do cosmos, né, enquanto humano, que é a ataraxia, a imperturbabilidade da sua condição perante aquilo que, que, que lhe que das condições, né, que fazem parte da sua, da sua própria condição de ser humano. Então, por exemplo, por que mal teria
que o policial, em uma condição imperturbável, ataráxica, escutasse todo, até mesmo as ofensas, né? Até mesmo as ofensas, né? Ah, até mesmo as ofensas, até porque, tudo bem, não entrar nesse departamento, escutasse todas as ofensas daquele rapaz, visto até onde percebe-se que não havia, de fato, policial arma em punho. Até então, os dois cidadãos, a menina de menor e o rapaz, ao que tudo indica, desarmados, e o policial de arma em punho. O que me parece que alguém que é preparado, não há necessidade de ter arma, se existe a visão clara de dois meliantes e eles não portam arma e você porta a arma direcionada, apontada para um ponto seguro, no caso o chão, superioridade numérica, no momento de um movimento estranho, um movimento obscuro do analisado, eu diria, perdoem aqui o termo, automaticamente tudo bem, não é desaparecer, aí também é outra situação, mas que mal teria o policial trabalhar a cura pela fala, deixasse o rapaz, deixa o rapaz, o próprio Estado trata essas pessoas como pacientes, não que eu concorde, mas o Estado trata como paciente, ou pelo menos a doutrina jurídica trata como paciente. Qual mal teria? Fere o ego da polícia militar, por isso que eu digo, sabe-se que a polícia militar, tudo bem aquilo, imagine se essa mesma situação em um caso isolado, um caso que não há público, não há plateia como aquele, e o policial aplica o método da cura ou da análise pela fala, e deixa o rapaz falar. Se o rapaz quiser gritar, se o rapaz quiser espernear, o agente público permanece imperturbável, ataráxico, e escuta por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos, até que o cidadão canse, porque alguma hora ele cansará, até mesmo pela indiferença e pela ignorância demonstrada e até mesmo pelo repúdio, mas imperturbavelmente, do agente público. E que o rapaz grite, que o rapaz esperneie e que o rapaz se altere-se. Caso ele, além do desacato e da agressão verbal, ele entre para uma agressão de estado físico, corporal, força bruta, a polícia militar deve, e acredito que pelo fato de estar, até mesmo por fato de estar em superioridade militar, aplicar a medida cabível, que se viu e até parece que já é passível, que não foi o caso. E o policial escuta. Quando o cidadão, quando o meliante, julgada a situação prévia, canse ou pare, se aplique a medida, se faça, se aplique o procedimento, se aplique a lei, explique para o cidadão, o meliante, o que acontece, o que se passa, o contexto da situação e a medida que deve ser aplicada ao fato corrente. Isso, como mais uma vez, né? A minha visão, isso trata da implantação de um procedimento, de uma doutrina, e, como a polícia militar fala, um adestramento. É uma ideia. Por exemplo, a cura pela fala. Deixe que o cidadão fale por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos, por 4 minutos, por 5 minutos. Uma hora ele cansará, devido à indiferença, devido até mesmo à atenção do analisado para com o paciente. Agora, não se, essa doutrina, esse aprendizado, esse procedimento é preciso que seja aplicado ao contexto da situação. Por exemplo, análise do agente público, do policial. E essa é a ideia
princípios gerais, básicas, né? Porque é muito triste aquilo, né? É muito triste, é triste para a família, é, é, e é, e é triste para a família que teve uma criança menor, né? Pelo, pelo, pelo uma arma, uma arma de fogo do Estado pela mão de um agente público, treinado e pago, e acho que os danos para a polícia militar, acho que são inimagináveis, né? Para a imagem, para a corporação como um todo, né? Pelo menos daquelas pessoas que têm essa preocupação, né? Que de fato tem, não são zelotes, né? E então eu deixo esse procedimento aí, não quero me estender, o procedimento é esse. E com mais uma vez, né? Caso aí não satisfaça os critérios das forças de segurança, das polícias militares, que não façam, não façam causa, né? Obrigado.